Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nesta aula, eu vou te mostrar como criar postagens no seu blog WordPress. Esta é uma aula muito interessante e muito importante, pois nela você vai receber várias dicas e várias informações que vão te ajudar a criar postagens incríveis para o seu blog WordPress. Vamos lá? Para criar postagens é muito simples. Basta você ir aqui na guia Posts e clicar em Adicionar Novo. E aqui está a interface do WordPress, onde você pode criar postagens para o seu blog. Aqui, como você pode ver, nessa parte de cima, é onde você coloca o título da sua postagem. E aqui embaixo, onde você coloca os blocos de conteúdo para o seu post, ou seja, onde você vai colocar o texto, as imagens, os vídeos e os outros elementos que vão compor a sua postagem, tá certo? Atualmente, o WordPress ele está utilizando um editor que se chama Gutenberg, que é esse aqui agora que você está vendo, essa interface que você está vendo aqui. Há um tempo atrás, ele utilizava outro editor de texto que é conhecido, na verdade, como editor clássico do WordPress. Em alguns blogs mais antigos, o pessoal não se adaptou bem a esse editor aqui, porque o Gutenberg, esse editor que nós vamos trabalhar aqui, ele organiza o conteúdo em blocos, diferente do editor clássico do WordPress, que não trabalha com essa questão aqui de organização em blocos. Mas esse editor, o Gutenberg, ele é mais interessante porque fica muito mais fácil a gente organizar o conteúdo, a gente editar o conteúdo, adicionar elementos aqui na postagem, do que era no editor clássico, no editor antigo do WordPress, tá certo? Então, se você entrar em algum site, em algum blog desenvolvido com WordPress e não ver essa interface aqui, esse editor, o Gutenberg, é porque o site, o blog em questão está utilizando o editor clássico do WordPress, ok? E aqui, como você pode ver aqui do lado direito da tela, existem duas guias aqui, essa documento e essa aqui bloco. Essa guia documento ela se refere à postagem em si, tá bom? Todos esses elementos aqui se referem à postagem em si. E depois, assim, durante a aula, você vai ver como utilizar essas funções aqui. E essa outra guia aqui, bloco, ela se refere a cada bloco que você coloca aqui dentro da sua postagem, tá certo? No Gutenberg é possível você editar separadamente cada bloco de conteúdo dentro de uma postagem, ok? E agora, o primeiro passo para criar a postagem é adicionar um título. Então eu vou entrar aqui num arquivo que eu criei especialmente para essa aula. Vou abrir aqui nesse editor de texto, que é o Word. Então está aqui, essa aqui é a minha postagem. É o conteúdo que eu vou utilizar para criar a minha postagem. Eu sempre escrevo o meu conteúdo no Word, primeiramente, e só depois eu coloco ele aqui no editor do WordPress. Por que eu faço isso? Porque é muito mais simples organizar o conteúdo, escrever o conteúdo em um editor de texto do que no editor do WordPress. Aqui no editor de texto a gente tem as facilidades da questão da revisão, aqui do conteúdo, e é muito mais simples a maneira de enxergar o conteúdo. Então, eu recomendo também que você faça assim, você crie o seu conteúdo no editor de texto e depois você transfira o conteúdo para o editor do WordPress. Ok? E outra coisa interessante é que no momento que você for escrever o seu conteúdo, você divida o seu conteúdo em subtítulos. Por exemplo, você coloca o título aqui, da postagem e divida em subtítulos assim. Não escreva simplesmente um texto corrido. Divida o seu conteúdo em subtítulos. E também não faça blocos de conteúdo muito grandes, tá certo? No máximo aqui 3, 4 linhas. Por quê? Porque isso vai facilitar a leitura por parte dos seus visitantes, tá certo? Um texto escrito dessa maneira fica mais fácil de ler, mais amigável para quem vai entrar no seu blog e ler o seu conteúdo. Uma coisa importante que você deve prestar atenção é que no WordPress a gente pode organizar o conteúdo por meio de cabeçalhos, tá certo? O WordPress ele possui 6 níveis de cabeçalho, digamos assim. Cabeçalho H1, que é o título, que é sempre o título do post, ok? E normalmente os temas já colocam os títulos automaticamente como H1, e os subtítulos podem ser classificados
de H2 até H6. Então, para construir esses cabeçalhos, você deve seguir uma hierarquia no seu texto. Por exemplo, aqui nós temos o H1, né, que é o título do post, e esse subtítulo aqui é o primeiro subtítulo do texto, ele será um H2. E os subtítulos que estiverem dentro desse subtítulo aqui H2, eles vão ser classificados como H3, tá certo? E se dentro desse subtítulo aqui tivesse outro subtítulo, por exemplo, montar uma loja virtual de roupas, ou seja, esse subtítulo está dentro desse subtítulo aqui, e esse subtítulo está dentro desse H2 aqui. Então, esse aqui é H2, né? Esse H3, o subtítulo dentro desse subtítulo aqui, no caso, seria H4. Por quê? Porque ele pertence a esse subtítulo aqui. E esse aqui, novamente, seria um H3. Por quê? Porque ele está dentro da tag H2, do cabeçalho H2 aqui. Tá certo? E se aqui, dentro desse subtítulo H4 aqui, tivesse mais um subtítulo pertencente a esse aqui, por exemplo, vamos supor que ele fosse um subtítulo assim, montar uma loja virtual de roupas em São Paulo. Então, ele seria um H5. Por quê? Porque ele está dentro de um subtítulo H4. Tá certo? E aqui, novamente, seria um H3. Aqui também seria um H3. Por quê? Porque é um subtítulo imediatamente dentro de um H2. Aqui seria outro H3. Se caso aqui tivesse um subtítulo dentro desse aqui, exemplificando alguma coisa relacionada a esse subtítulo aqui, ele seria um H4, tá certo? E, por último, esse aqui seria um H2. Por quê? Porque ele é um subtítulo independente daquele subtítulo aqui, desse subtítulo H2, ou seja, ele é um subtítulo, na hierarquia aqui, ele tem a mesma importância desse outro subtítulo aqui. Ok? Vou te mostrar agora como organizar isso lá no editor Gutenberg, do WordPress. Mas o que você precisa pensar é na questão da hierarquia, ok? Divida o seu texto, né? Crie vários subtítulos no seu texto e divida-os utilizando os cabeçalhos de acordo com a importância de cada um na postagem, ok? Então agora eu vou colar o título lá no meu blog, né? Vou copiar aqui, voltar lá. Clicar aqui dentro, aqui, né, nesse campo adicionar título e colar o título. Pronto. Agora eu vou selecionar todo o conteúdo, vou copiar e aqui eu vou clicar aqui nesse maisinho. Esse maisinho aqui é utilizado para adicionar bloco. Eu posso simplesmente clicar aqui e colar, vai dar certo também, mas eu quero te mostrar como adicionar um bloco. Então basta você clicar nesse maisinho aqui e escolher o bloco que você vai utilizar. Nesse caso aqui é o bloco de parágrafo. Por quê? Porque a gente vai colocar texto dentro dele. Então basta clicar aqui nesse bloco, parágrafo. Então você clica dentro dele e cola o conteúdo. Pronto, eu colei o conteúdo aqui. Agora eu vou fazer a edição. Primeiro eu vou clicar aqui em salvar como rascunho para já salvar aqui essa estrutura que eu criei. Então vou clicar em salvar como rascunho. E pronto. A primeira coisa é organizar aqui as questões mais simples, como link e também a classificação aqui dos cabeçalhos da postagem. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um link aqui dentro dessa minha postagem. Eu salvei aqui um arquivo, onde eu coloquei um link aqui para utilizar. Então, vou copiar o link. Adicionar um link aqui numa postagem do WordPress é muito simples. Vou utilizar aqui essa frase, vou linkar essa frase para uma matéria que trata da questão de ganhar dinheiro em casa, tá certo? Então, para adicionar um link é muito simples. Basta você selecionar a frase ou a palavra desejada e está vendo aqui esse símbolozinho, link? Basta você clicar sobre ele. E aqui você simplesmente cola o link. E pronto. E aqui eu posso clicar aqui em aplicar. Vou clicar aqui em aplicar e vou te mostrar como que isso aqui vai aparecer no blog. Depois te mostrar uma configuração importante aqui no momento de colocar os links. Então vou clicar em aplicar. Pronto. O link foi aplicado. Agora eu vou clicar novamente aqui em salvar como rascunho.
Pronto, agora eu vou clicar aqui em visualizar para ver como está ficando essa minha postagem. Está aqui a minha postagem. Olha o link que eu coloquei aqui. Se eu clicar nesse link, veja o que vai acontecer. Está vendo? Eu fui redirecionado para a matéria para a qual eu linkei. Mas veja que coisa interessante. Quando eu cliquei no link, eu saí do meu blog e fui parar direto na matéria. Tá certo? Se você colocar um link dessa forma no seu blog, todas as vezes que as pessoas estiverem lendo o seu conteúdo e clicarem em um link, elas vão sair do seu blog e vão para a matéria para a qual você linkou. Tá certo? Mas eu não gosto que isso aconteça. Eu quero que as pessoas cliquem no meu link e continuem no meu site, continuem no meu blog. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, né, na minha postagem. Agora eu vou voltar aqui na área aqui do Gutenberg, no editor Gutenberg. E eu vou editar esse link. Vou selecioná-lo. Vou clicar aqui nessa setinha para baixo aqui, configurações do link. E aí, tá vendo aqui que aparece essa coisinha aqui escrito abrir em uma nova aba? O que é isso aqui? Se eu marcar isso aqui, ele vai colocar uma configuração no meu link que vai fazer com que quando as pessoas clicarem sobre o link na minha postagem, as pessoas não vão sair do meu site, elas vão permanecer no meu site e vai abrir uma nova aba no navegador com a matéria para a qual eu linkei. Então veja o que vai acontecer. Basta eu clicar aqui, vai ficar azulzinho, e aí eu clico em alguma área aqui fora. Pronto. E vou mandar salvar como rascunho novamente. Vou voltar lá no blog, a página já foi atualizada e vou clicar sobre o link. Olha o que vai acontecer. Olha, está vendo? Abriu outra aba. Então está aqui a matéria para a qual linkei. E está aqui a minha postagem. Veja o que aconteceu. A pessoa clica no link, abre uma nova aba, a pessoa permanece aqui na minha postagem e tem acesso à matéria a qual linkei sem precisar sair do meu site. Ok? Essa é uma configuração interessante que você pode utilizar se você quiser. Certo? Então vou voltar aqui, vou fechar essa guia. Vou continuar a configuração aqui do meu conteúdo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar os cabeçalhos aqui da minha postagem. Então, esse título aqui, por padrão, ele já é um H1, ou seja, o meu tema, por padrão, já configurou esse título aqui como o cabeçalho mais importante da postagem, né? Um H1. E aqui, esse subtítulo, eu vou classificá-lo como H2. Então, para fazer essa configuração aqui, é muito simples. Basta você clicar sobre o subtítulo desejado e clicar aqui em alterar tipo ou estilo de bloco. Então, você clica aqui e está aqui o bloco de título que você vai precisar. Então você clica sobre ele e aqui vai aparecer já como padrão um H2. Então você pode deixar marcado, vai aparecer aqui também do ladinho, olha, observe aqui H1, H2, H3, H4, H5, H6. Então as tags aqui de cabeçalhos, elas vão de H1 até H6, sendo que H1 é o mais importante e H6 o menos importante. Tá vendo? Funciona como uma hierarquia. E aqui o próprio WordPress já me fala a importância de classificar os subtítulos dentro de uma postagem, tá certo? Depois você dá uma lidazinha nisso aqui. Então, nesse caso aqui, né, o subtítulo já foi classificado como H2 e tá beleza. Agora, imediatamente após o H2, tem aqui um cabeçalho, um subtítulo que pertence a esse cabeçalho aqui H2, a esse subtítulo aqui H2. Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui sobre esse subtítulo, vou clicar aqui nesse símbolo, alterar tipo ou estilo de bloco, vou clicar em título e vou escolher, pode ser aqui, né? Clicar nessa setinha para baixo, ou pode ser aqui do lado, vou classificá-lo como um H3. Então tá certo, classifiquei aqui esse subtítulo como H3. Mas lembre-se, eu classifiquei aqui como H3 porque ele é um subtítulo que está dentro aqui de um subtítulo H2. Ok? Se ele fosse um subtítulo independente, ou seja, se ele não estivesse falando do assunto tratado aqui pelo subtítulo H2, ele seria também um subtítulo H2. Ok? Então, beleza, vou continuar descendo aqui. E está aqui outro subtítulo. Então, ele está dentro aqui do subtítulo H2, está tratando de um assunto relacionado ao subtítulo H2. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar sobre ele, clicar aqui em título e classificá-lo também como um H3. E assim eu vou fazer com esses outros subtítulos aqui. Ok? No seu caso, você deve verificar direitinho a hierarquia dos subtítulos,
da sua postagem e classificar todos eles corretamente, certo? Isso é muito importante, porque além de melhorar visualmente a sua postagem, vai te ajudar também na questão de dar uma melhor experiência dos visitantes que visitarem o seu site, o seu blog, e também na questão do ranqueamento nos mecanismos de busca. Ok? Porque uma postagem que é bem estruturada vai ter uma importância maior para os mecanismos de busca e, consequentemente, vão ficar melhor posicionadas nas páginas de pesquisa. Ok? Vou continuar aqui minha classificação. E pronto, os subtítulos aqui relacionados àquele H2 terminaram. Aqui, tudo que eu tenho agora é um subtítulo independente, que é um H2. Por quê? Porque ele não tem relação, ele não está falando de um assunto relacionado àquele cabeçalho, àquele subtítulo H2 que eu coloquei lá no início. Então, como ele é independente, eu vou classificá-lo como um H2. Pronto. Então, se aqui tivessem outros subtítulos independentes, seriam H2 e aqui dentro desse H2, onde eu classifiquei todos esses subtítulos aqui, se existissem mais subtítulos aqui, eu classificaria como H3. Se existissem subtítulos dentro, por exemplo, dentro desse subtítulo aqui, eu classificaria eles de acordo com a importância deles dentro aqui da estrutura desse subtítulo. Por exemplo, se tivesse, poderia ter aqui um H4, dentro do H4 poderia ter outro subtítulo, que no caso seria um H5. Se dentro do H5 tivesse um subtítulo relacionado ao H5, ele seria um H6, tá certo? Isso aqui pode parecer um pouco confuso no início, mas com o tempo você vai se acostumando e isso aqui vai ser automático, você vai conseguir classificar isso facilmente. Mas se você tiver alguma dúvida, basta entrar em contato que eu te ajudo, tá certo? Então, classifiquei bonitinho a minha postagem, né? Todos os subtítulos foram organizados certinho e vou clicar aqui em salvar como rascunho. Ele já está salvando automaticamente, ele já salvou automaticamente. Então, vou voltar aqui no meu blog, vou mandar atualizar a página e olha que legal que está ficando a estrutura da postagem, veja. Todos os subtítulos classificados certinhos, bonitinhos, olha, tá vendo? Tá ficando muito legal essa estrutura da minha postagem, ok? Agora, eu vou continuar aqui essa configuração aqui da minha postagem. Eu vou procurar aqui agora as partes da minha postagem que vão precisar de marcadores. Vou descendo aqui. Olha, aqui embaixo existem alguns tópicos aqui que vão precisar de marcadores. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui esses tracinhos, né, que eu coloquei no Word. Então, para colocar marcadores, né, nesses tópicos aqui, eu vou pegar aqui, vou selecioná-los. Olha, vou selecioná-los todos. Vou clicar aqui. E aqui, vou clicar sobre lista. Olha, lista. Tá vendo? Pronto, ele adicionou os marcadores aqui, fez uma lista com esses tópicos que eu coloquei nesse meu texto. Bem simples, tá certo? Então, vou clicar em salvar como rascunho. Vou voltar na minha postagem, atualizar a página. Pronto, olha como ficou interessante. Então, muito simples colocar marcadores aqui em partes do seu texto. Ok? Agora, eu vou te mostrar como adicionar uma imagem aqui dentro da sua postagem. Adicionar imagem é muito simples. Eu sempre gosto de adicionar imagem abaixo dos meus cabeçalhos, tá? Mas essa maneira aqui que eu vou te ensinar serve para você colocar imagem em qualquer parte do seu texto. Eu já separei uma imagem aqui para eu colocar dentro do meu post. Olha essa imagem aqui. Vou colocá-la dentro do meu post, abaixo do primeiro cabeçalho H2. Uma imagem que eu peguei no Pixabay, que é um site que oferece imagens gratuitas, livre de direitos autorais. Uma imagem de 720 por 450 pixels. Então, o que eu vou fazer? Para adicionar a imagem aqui, abaixo desse meu cabeçalho H2, basta eu clicar aqui em adicionar bloco, nesse maisinho, e clico aqui em imagem. Pronto. Para enviar a imagem, eu tenho três opções. Eu posso enviá-la diretamente do meu computador para a minha hospedagem e ela vai entrar na minha biblioteca de mídia e então eu posso adicioná-la na minha postagem. Eu posso também, se eu tiver uma imagem lá na minha biblioteca de mídia que eu quiser utilizar, basta eu clicar aqui em biblioteca de mídia, olha, e escolher uma das imagens que estiverem aqui na biblioteca de mídia. Por exemplo, posso escolher essa aqui, tá vendo? E clicar em selecionar. Ela vai então aparecer lá na minha postagem.
mas eu não quero adicionar uma imagem da minha biblioteca de mídia, então vou fechar. E eu também posso inserir a partir do URL. Então, se eu tiver um URL de uma imagem, basta eu colar a URL aqui e clicar em aplicar. No meu caso, eu vou enviar a imagem que está aqui no meu computador, né? Vou clicar em enviar. E pronto, está aqui. Vou escolher essa imagem aqui, clico sobre ela, selecionando-a e clico em abrir. Está carregando a imagem e pronto, ela já foi carregada. Olha que beleza que ficou. Aqui eu posso organizar a disposição dessa imagem aqui na minha postagem. Olha, se eu clicar aqui, eu posso centralizá-la, posso alinhá-la à esquerda, posso alinhá-la à direita, posso colocá-la como largura total, largura ampla. Então eu vou colocá-la como largura total. Ó, só para você ver. Vendo? Vou desmarcar aqui, porque eu quero que ela fique certinha aqui. Vou colocá-la centralizada. Olha, está centralizadinha aqui na página. Se eu quiser colocar um link nela, basta eu clicar aqui, inserir link. Aqui eu posso fazer algumas edições. Olha, tem algumas opções aqui de edições, de coisas que eu posso fazer com ela, mas eu não vou mexer nisso aqui. Depois, se você quiser conhecer, eu recomendo que você entre aqui, explore cada uma dessas opções. Eu também posso colocar uma legenda aqui, se eu quiser. Então, basta clicar aqui, olha. Clico aqui em cima sobre a imagem e aqui em escrever legenda, eu escrevo um texto. Aí eu posso colocar como negrito, itálico, posso colocar um link, ok? Então, tem várias opções aqui, olha, veja. Então, eu não vou colocar nenhuma legenda. Então, minha imagem está colocada aqui na minha postagem. Então, eu vou mandar salvar como rascunho. Está aqui a minha imagem. Veja que legal que ficou. Olha. Está aqui na minha postagem, bonita, bem interessante. Então é isso, é muito simples adicionar uma imagem à sua postagem. Agora eu vou te mostrar como adicionar uma imagem destacada à sua postagem do WordPress. E uma coisa interessante que eu não te falei é que eu posso aqui modificar o tamanho dessa imagem. Eu clico sobre a imagem, venho aqui, olha, você pode ver que ele marcou a guia bloco, que é relacionado a esse bloco de imagem aqui. Aqui, tamanho da imagem, eu vou colocar um tamanho aqui para ver como que vai ficar. Vou colocar, por exemplo, tamanho completo. Vou mandar salvar como rascunho e ver como que vai ficar. Então, salvou, vou voltar aqui, atualizar a página. Olha, do mesmo jeito, né? Eu vou voltar aqui e vou diminuir um pouco essa imagem. Então, eu posso clicar aqui aqui embaixo, vou clicar em 25%. Olha, reduziu mais um pouco, em 75%. Vou deixar aqui marcado em 75%, salvar como rascunho e verificar como que ficou. Atualizar a página aqui. Olha, ficou legal, né? Ficou bem bacana, bem interessante, mas eu acho que ficou mais legal lá no tamanho completo. Vou voltar, vou marcar aqui 100%. E vou salvar como rascunho. Vou voltar aqui, atualizar a página. Pronto, voltou ao tamanho que estava antes. No meu caso, eu vou deixar do jeito que está aqui, porque eu estou apenas estudando um exemplo de como inserir imagem na sua postagem. No momento que você for fazer a sua postagem, inserir imagem, tudo, você vai mexendo até ficar com uma configuração legal. A imagem ficar bem posicionada na sua postagem, bonita, com um visual agradável, ok? Então é isso. Inserir imagem em um post é muito simples, bem simples mesmo. Agora, eu vou te mostrar como colocar uma imagem destacada na sua postagem, tá certo? Vou te mostrar, vou voltar aqui no início do meu blog, vou atualizar a página aqui para aparecer a postagem. Postagem que não está aparecendo porque eu ainda não publiquei, lembre-se, eu estava simplesmente salvando como rascunho, então está aqui apenas a postagem padrão que foi incluída no momento da instalação do WordPress. Para a postagem aparecer aqui, eu vou ter que publicá-la, tá certo? Então, vou publicar minha postagem aqui para ela aparecer aqui, para eu te mostrar a questão da imagem destacada. Mas antes de publicar, eu vou fazer essa configuração aqui de link permanente. Então, vou clicar aqui nessa setinha, né, link permanente. Esse aqui é o slug da minha postagem, é o URL da minha postagem. E como você pode ver, existem algumas palavras de parada nesse URL aqui. Como eu já te falei, as palavras de parada, elas são as palavras que são inúteis numa URL. E elas não são boas para a questão de otimização para mecanismos de busca, tá certo? Então é interessante você sempre eliminar essas palavras de parada
das suas URLs, você retirar essas palavras de parada da sua URL. E você deve fazer isso antes de publicar a sua postagem. Por quê? Porque se você deixar para fazer essa configuração de link permanente depois que você publicar a sua postagem, o WordPress vai gerar duas URLs. Uma URL anterior à edição do link permanente e uma URL posterior à edição do link permanente. Então, uma URL vai levar para lugar nenhum. Por quê? Porque ela não vai existir. Você vai ter modificado ela, ela vai levar para lugar nenhum. E mesmo que você tenha modificado aqui a URL e clicado em atualizar a postagem, o seu post vai estar publicado com a outra URL, mas aquela URL antiga vai permanecer nos arquivos do WordPress. Isso é ruim para questões de SEO e também vai ser lixo na sua instalação do WordPress, ok? Então, antes de publicar a sua postagem, faça essa configuração de link permanente. No meu caso aqui, eu vou apagar duas palavras de parada. A palavra pela, vou apagar ela aqui. E você tenha sempre atenção com essa questão aqui do hífenzinho, tá certo? Apague a palavra e o hífen que sobrar e deixe apenas um hífen aqui entre as palavras. E agora também vou apagar essa palavra em aqui, que é outra palavra de parada. Pronto, não tem mais nenhuma palavra de parada aqui, que poderia ser inútil aqui nesse meu URL, então está pronto. Então basta eu clicar aqui e está certo. Meu slug foi configurado corretamente. Agora, antes de publicar, eu vou fazer a configuração aqui de categorias. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente aqui em categorias, vou clicar na setinha para baixo e vou classificar essa minha postagem em alguma das categorias que estão disponíveis aqui no meu blog. Então, essa configuração de categorias você deve fazer também antes de publicar a sua postagem, ok? Essa minha postagem está falando sobre como ganhar dinheiro em casa trabalhando pela internet. Se eu olhar minhas categorias aqui, essas três aqui não têm relação com esse assunto. Então, a única opção que eu tenho, nesse caso aqui, dessa minha postagem aqui nesse meu blog, é deixar ela marcada na categoria padrão, classificar essa minha postagem na categoria padrão aqui do meu blog. No seu caso, quando você for criar uma postagem, você deve verificar, ter o cuidado se essa postagem vai poder ser classificada em alguma das categorias que estão disponíveis no seu blog. Porque se você não tiver esse cuidado, você vai ter que criar uma série de categorias, então seu blog vai ficar com categorias em excesso e isso poderá prejudicar a questão da navegabilidade e também da experiência dos usuários que entrarem no seu blog, ok? Então, antes de publicar, você classifica corretamente a sua postagem em alguma das categorias disponíveis no seu blog e é sempre bom você classificar em apenas uma categoria, tá certo? Evite classificar uma postagem em mais de uma categoria, ok? Então, classifiquei certinho aqui, está tudo certo, fiz as configurações mais importantes aqui antes de publicar a postagem. E aqui eu vou então clicar em publicar. Aqui ele está me perguntando se eu estou pronto para publicar. E me mostra aqui 3 coisas para eu observar aqui antes de publicar. Na questão da visibilidade, ele está me perguntando se eu quero deixar essa postagem como pública, ou seja, visível para todas as pessoas que entrarem no blog. Eu também posso deixá-la como privado, ou seja, visível apenas para administradores e editores do blog. Ou então eu posso criar uma senha para essa postagem. Então somente as pessoas que têm essa senha poderão ler essa postagem. No meu caso aqui eu quero que todos vejam essa postagem, ok? Então eu vou deixar marcado como público. Aqui em publicar imediatamente, ele me dá a opção de agendar essa minha publicação. Eu posso agendar para qualquer data que eu quiser. Por exemplo, hoje é dia 8 de janeiro, eu posso agendar essa postagem para o dia 30 de janeiro, por exemplo. Aqui eu posso agendar até a hora, eu posso agendar os meses, olha, qualquer mês do ano, posso colocar em qualquer dia do ano, em qualquer ano posterior a 2020, posso colocar também em qualquer hora que eu quiser. No meu caso, eu quero publicar imediatamente e você pode estar se perguntando, mas para que serve essa configuração aqui de agendamento? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma viagem e durante essa viagem você não vai mexer no seu blog. E vamos supor também que você publica sempre 4 postagens por mês. Então o que você pode fazer? Você pode criar as suas 4 postagens e configurá-las, colocá-las certinho no seu blog WordPress e agendar cada uma delas para um determinado dia. Vamos supor, você publica sempre 4 postagens por mês, sendo uma em cada semana do mês. Então você pode vir aqui, criar uma postagem, agendá-la para a primeira semana
criar outra postagem, agendá-la para a segunda semana, criar outra postagem, agendá-la para a terceira semana e criar uma última postagem e agendá-la para a quarta semana. Então, o WordPress, automaticamente, naquele dia que você determinou, ele vai publicar cada postagem no dia exato que foi determinado por você. O seu blog vai trabalhar para você de maneira extremamente eficiente e correta, tá certo? Você não vai precisar se preocupar, você pode fazer a sua viagem tranquilamente, que o seu blog vai publicar as suas postagens no dia exato, na hora exata, determinada por você, ok? Então é para isso que serve essa configuração aqui de agendamento das postagens do WordPress, ok? Aqui, como eu já te disse, eu vou marcar aqui como eu quero que essa postagem seja publicada imediatamente. E aqui em sugestões, você pode adicionar alguma tag, mas eu nunca trabalho com tags, porque eu não vejo muita utilidade. Eu classifico as minhas postagens utilizando categorias, ok? Mas se você quiser, você pode aprender um pouco a respeito de tags e utilizá-las aqui para classificar organizar as suas postagens, ok? Então, está tudo certo, né? Vou clicar em publicar. Pronto, o meu post foi publicado. Agora, se eu entrar aqui no WordPress, ó, no início, olha, a postagem já está aparecendo aqui na página inicial do meu blog. Mas como você pode ver, não tem nenhuma imagem aqui nessa postagem. Então, está apenas o título e um resuminho aqui, o tema do meu blog, selecionou. Então, isso aqui não fica atraente para as pessoas que visitam o blog. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar uma imagem destacada que apareça aqui, dando vida a essa página inicial do seu blog, dando vida à sua postagem. Como que você faz isso? Vou voltar aqui, né, no editor, no Gutenberg, vou fechar aqui, e aqui, em documento, você desce até encontrar essa guia aqui, imagem destacada. Então, o que você faz? Você clica na setinha e clica em definir imagem destacada. Você pode colocar uma imagem que esteja disponível aqui nessa biblioteca de mídia, mas no meu caso, eu peguei uma imagem no Pixabay, configurei ela no tamanho correto para servir como imagem destacada. Então, vou clicar aqui em enviar arquivos, selecionar arquivos, e aqui está a imagem que eu vou utilizar. Então, é sempre importante, antes de você publicar a sua postagem, você já separar as imagens que você vai utilizar no seu post. E separar uma imagem específica para a imagem destacada, tá certo? Então, vou usar essa imagem, vou clicar sobre ela para selecionar, e vou clicar em abrir. Ela vai carregar aqui na minha biblioteca de mídia e pronto. E aqui eu vou clicar em definir imagem destacada. Está aqui, a imagem já apareceu no meu post aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em atualizar e pronto, vou voltar na página inicial do meu blog. E aqui está a imagem destacada que eu determinei para essa minha postagem. Veja a diferença que fica. Dá uma vida aqui para a página inicial do blog, dá uma vida para a postagem, veja, fica muito mais bonito. E aqui, no caso desse meu tema, além de colocar a imagem destacada aqui na página de postagem, na página de post, se eu entrar aqui na postagem, olha, ele coloca também a imagem aqui antes do título da minha postagem. Olha, tá vendo? Isso dá um visual muito bacana para a postagem, chama bastante atenção e ajuda a aumentar a taxa de leitura da postagem, tá bom? Alguns temas oferecem a opção de você ativar essa função de deixar a imagem destacada aqui dentro da postagem ou de esconder essa imagem. Então, nessa primeira parte da aula, é isso que eu queria te mostrar. Na segunda parte da aula, eu vou te mostrar outras configurações muito importantes, muito interessantes que você pode fazer aqui dentro da sua postagem do WordPress. Ok? Te vejo daqui a pouco na segunda parte da aula. Um abraço.